Meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez é uma alegria recebê-los aqui para esse nosso estudo. Eu tenho me esforçado em fazer esses estudos todo primeiro dia da semana, todo domingo pela manhã, com a intenção de colaborar de alguma forma com os trabalhos para o reino de Deus, com a intenção de ajudar aqueles que têm o hábito de participar das escolas dominicais durante todos os domingos e que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nós temos as nossas aulas canceladas por enquanto. Então tem como objetivo levar estas aulas, esses estudos, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar um pouquinho na palavra de Deus antes de iniciarmos o nosso culto, mas como estamos em uma rede social, tem também o objetivo de tentar levar o Evangelho, de tentar levar a palavra, o conhecimento de Deus, para aquelas pessoas que não têm o hábito de participar de escola dominical, de cultos. Então eu realmente oro a Deus, peço que Deus nos abençoe, peço que Deus abençoe esse estudo e abençoe você que está assistindo, que está participando. Se você gostar, se você se interessar, tem mais material pelos meus canais aí, e você pode encontrar diversos estudos e pode entrar em contato comigo. Eu estou à disposição para qualquer um, assim como estou à disposição para aqueles da igreja que quiserem fazer algum comentário, que quiserem fazer algum questionamento. E já começo a pedir a ajuda de vocês para que a gente comece a pensar no próximo tema. Nós estamos chegando já ao fim, tenho mais uma ou duas aulas para nós encerrarmos esse estudo que nós estamos fazendo do homem perante Deus, e pelo jeito essa pandemia não vai terminar ainda, as coisas não vão voltar ao normal. Então eu peço a ajuda de vocês para que me ajudem a decidir qual tema nós devemos estudar, sobre o que nós devemos falar, o que pode edificar a igreja, o que pode ser interessante para nós. Eu já tenho aqui, evidentemente, algumas ideias do que possa vir a ser esses estudos, mas eu gostaria se alguém me ajudasse aí com alguma ideia para que juntos a gente pudesse pensar no que nós vamos estudar aí. Mas, neste momento, nós ainda estamos estudando a ideia do homem perante Deus. Então é a situação do homem, do ser humano, da raça humana diante de Deus. Qual é a nossa situação diante de Deus? E nesse estudo que nós já vemos fazendo já há vários domingos, nós estamos pensando na igreja, qual o papel da igreja, por que é que Deus instituiu a igreja, o que é que Ele quer com isso, qual é o nosso papel, o que é que nós devemos fazer, de que forma nós participamos da igreja. E eu espero que possa nos ajudar de alguma forma a fazer com que a gente compreenda um pouco melhor qual é o nosso papel nessa instituição, que é uma instituição divina, que é uma instituição criada pelo próprio Deus. Nesse momento do estudo em que nós estamos, eu sempre me confundo com esses botões aqui. Nesse momento do estudo que nós estamos, então, nós estamos pensando na igreja como uma instituição missionária. Então a igreja que tem o papel de levar o evangelho até as pessoas, de levar também o cuidado, o amor, o carinho de Deus para as pessoas. E nós estamos pensando nesse momento aonde o discípulo de Cristo pode ganhar almas. Tá? Eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na aula anterior, para que a gente prossiga nesse estudo, para que a gente possa manter uma linha de raciocínio, né, para tentarmos de fato compreender o que é que Deus pode estar querendo passar para nós através dessas passagens que nós estamos estudando. Então, aonde o discípulo de Cristo pode ganhar almas? Nós vimos que o primeiro lugar onde um discípulo precisa se preocupar em ganhar almas é na sua própria casa, na sua própria família. Então, o homem da casa, vamos colocar dessa forma, ele tem o papel de instruir a sua esposa, de instruir os seus filhos, de fazer com que esta família seja uma família que de fato sirva a Deus. Então é o primeiro lugar onde um discípulo de Cristo deve evangelizar, e nós vimos essa passagem de 1 Timóteo 5:8 para nos auxiliar nesse entendimento. Depois nós vimos que além daqueles da sua casa, dos seus familiares mais próximos, nós também temos a obrigação de levarmos o evangelho
para todos os nossos parentes. Eu até disse que quando um homem e uma mulher se casam, o número de parentes dobra, né? Então aqui nessa imagem fica claro isso. São avós, são tios, são primos. Você pode colocar aí primos de primeiro, de segundo grau. Então realmente a família aí, ela se expande muito. E pensando ainda nos familiares do marido, como nos familiares da esposa. Então há uma gama grande de pessoas aí onde o discípulo de Cristo deve se preocupar em levar o Evangelho até essas pessoas, e usamos Lucas 8,39 para dar embasamento a isso. O próximo passo foi pensar nos amigos, né? Nós temos amigos em diversas esferas da nossa vida. Podemos pensar nos amigos nos nossos trabalhos, podemos pensar em amigos na escola, podemos pensar nos nossos vizinhos. Então são diversos ambientes em que nós temos amigos, e também há uma diferenciação entre aqueles que são amigos mais próximos e aqueles que são colegas, aqueles que a gente vê de vez em quando, mas o discípulo de Cristo ele tem que estar preocupado em ser um testemunho do Evangelho para todas as pessoas que estiverem na sua zona de influência. Então temos que ter essa preocupação, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós uma vida diferenciada, para que, quem sabe, elas tenham curiosidade de saber por que nós somos assim, e aí nós tenhamos a oportunidade de pregar o Evangelho a essas pessoas. Então temos que estar sempre atentos, buscando oportunidades para que a gente possa falar do Evangelho, porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, e evidentemente, se isso é impossível, é por causa do coração duro do homem, e não por causa da graciosidade de Deus que visa todas as pessoas. E é através de nós, discípulos, que Deus quer que o Evangelho se espalhe. E que forma mais útil nós podemos ter do que evangelizar aquelas pessoas que já são próximas a nós, que já têm um contato conosco por esse vínculo de amizade ou mesmo de coleguismo nessas diversas áreas das nossas vidas. Então temos que ter essa preocupação de levar o Evangelho para aqueles que são próximos a nós. E utilizamos essa passagem de João 1, 41 ao 45, isso foi lido na aula passada, quem quiser acompanhar com mais calma, dê uma olhadinha e compreenda. E nós pensamos também na possibilidade de pregarmos o Evangelho nos transportes. Muitas vezes nós utilizamos ônibus, utilizamos trem, mesmo carros, a gente às vezes pode dar carona para outras pessoas. Então é uma oportunidade que nós temos no trânsito de também estarmos atentos a oportunidades que nos surjam para que a gente possa falar de Deus, para que a gente possa falar do amor dele em uma conversa informal, em uma conversa espontânea. Situações assim podem surgir e a gente tem tanto que estar atento quando uma oportunidade nos surja, como também estarmos motivados para buscar uma forma ou outra de criarmos essas oportunidades para que as pessoas possam saber do amor de Deus e saber da condição terrível em que elas se encontram enquanto estão de costas viradas para esse amor que Deus nos oferece. Então nós usamos essa passagem de Atos capítulo 8, também foi lido na aula passada. Quem tiver interesse, volta lá, dá uma olhadinha, evidentemente quem não acompanhou, que mostra aqui a possibilidade que nós temos de pregarmos o Evangelho também nos transportes. E aqui nós entramos na aula de hoje. Uma outra opção muito boa, eu diria, que nós temos para pregar o Evangelho nas praças. Nas praças geralmente são onde as pessoas estão à vontade, onde elas estão abertas a conversas. Só que as pessoas não gostam de ser incomodadas, elas não gostam de algo chato. Então também temos que ter cuidado com as formas que a gente procura criar para tentar abordar essas pessoas. Uma maneira muito direta, pode parecer ofensivo para a maioria das pessoas, ainda mais no mundo em que nós vivemos hoje em dia, em que já existe uma gama muito grande de coisas que são oferecidas, então as pessoas já estão saturadas. Então a ideia de panfletos ou a ideia de ficar gritando por essas praças pode ser algo que mais afaste, que mais assuste do que crie a curiosidade em alguém de realmente querer ouvir aquilo que nós estamos falando. Mas é um local onde nós podemos criar, imaginar e aproveitar diversas oportunidades
para levar o Evangelho até essas pessoas. Talvez aí fosse até objetivo de algum outro estudo que a gente pudesse trabalhar essas maneiras, né? O que é que pode ser feito? Tanto em casa, como nos familiares, como nos transportes, a gente poderia pensar em quais as maneiras que a gente poderia utilizar para pregar o Evangelho nesses lugares. Não é o foco desse estudo, é apenas mostrar as possibilidades, mas um exemplo, a gente poderia estar numa praça como essa, com os nossos filhos brincando, conversando e se aproximando das pessoas e começando uma conversa gostosa, um diálogo gostoso, e a partir daí lançar sementes. E se a gente começa a falar do Evangelho, começa a falar de assuntos espirituais, e a gente vê que a pessoa não se interessa, não adianta a gente ser chato, mas nós temos que lançar sementes e orar a Deus para que Deus traga pessoas que possam ter o coração aberto para ouvir. E quando nós lançamos sementes e percebemos que uma dessas sementes tem a possibilidade de germinar, abriu-se uma grande oportunidade para que aí sim a gente sente com essa pessoa, converse de uma maneira mais profunda, quem sabe aí sim oferecer um outro tipo de estudo, mas inúmeras possibilidades podem ser usadas em locais como esse, praças, parques, e não é uma coisa que apenas eu acho bonitinho. Nós estamos usando passagens bíblicas para demonstrar que podemos tirar essas instruções do próprio Evangelho. E em Atos capítulo 17, versículo 17, nós lemos assim: Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Percebe? Estava ali na praça e as pessoas que estavam ali, que todos os dias acabavam se encontrando, aproveitou-se a oportunidade para pregar o Evangelho, para discutir sobre o Evangelho, para conversar com as pessoas sobre o Evangelho. Então, na praça principal, todos os dias. Você percebe que há um esforço, há uma busca em querer compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas. Todos os dias o apóstolo estava lá, conversando, explicando, encontrando pessoas interessadas que se dispusessem a ter esse debate com ele. Então é algo realmente para nós pensarmos, porque isso cria até um hábito, porque se a pessoa, se o discípulo está constantemente ali naquele lugar e constantemente oferecendo essa possibilidade das pessoas ouvirem o Evangelho, aqueles que se interessem, que de repente a pessoa ouve falar hoje, mas não se interessa, mas aí ela vê amanhã, vê depois, ou vê essa semana, vê na semana seguinte. Se a curiosidade surgir, ela sabe que pode ir lá buscar essa pessoa e conversar com ela. Então aqui são possibilidades que nós estamos trabalhando e procurando tirar essas possibilidades dos evangelhos, né, dos próprios evangelhos, do próprio evangelho e daquilo que nós vemos que os discípulos faziam, que os apóstolos faziam, que o próprio Jesus fazia e que são instruções dele, evidentemente, e é aquilo que ele quer para a sua igreja. Aquilo que foi ensinado para a igreja naquela época em que o Novo Testamento estava sendo escrito é o que a igreja hoje precisa seguir e precisa continuar fazendo. Mais um lugar para nós pensarmos de que forma podemos trabalhar este Evangelho. A ideia aqui com essa casinha é pregarmos o Evangelho de casa em casa. Quando nós falamos hoje em dia de pregar o Evangelho de casa em casa, evidentemente que vem às nossas mentes as testemunhas de Jeová. O que também, infelizmente, se tornou, como eu falei agora há pouco, se tornou algo chato. As pessoas, por exemplo, no sábado de manhã, que é o dia que elas tiram para descansar, para acordar um pouco mais tarde, e de repente são abordadas logo de manhã cedo por pessoas batendo na porta delas ali. E quando elas olham pela janela ou quando elas abrem a porta, elas percebem que são as testemunhas de Jeová, então aquilo já faz... já dá uma sensação de desânimo nas pessoas. Mas é uma ideia bíblica, como nós podemos ver aqui no versículo 20 do capítulo 20 do livro de Atos.
onde diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Então havia aqui a preocupação do apóstolo em ir até a casa das pessoas e ensinar o Evangelho de forma individual a cada uma delas ou a cada uma dessas famílias. Pode-se e deve-se haver aí uma discussão de que forma se fazer isso. Porque se esse método das testemunhas de Jeová de sair batendo de casa em casa se tornou algo que mais afasta as pessoas do que as deixa interessadas, e outra coisa ainda que é muito triste, porque as testemunhas de Jeová elas têm um conhecimento das passagens bíblicas muito grande, mas elas torcem, elas distorcem, elas alteram, elas acrescentam, elas modificam, os textos bíblicos se tornam algo absolutamente estranho nas mãos deles. Isso é muito triste, porque são pessoas dedicadas, são pessoas que estudam muito, mas não absorvem de fato as informações que tem nos textos sagrados, mas eles absorvem somente as informações que estão nas revistas deles e que são ensinadas e que acabam torcendo de forma muito triste as Escrituras. E isso acabou atrapalhando o que poderia vir a ser um grande método de pregação do verdadeiro Evangelho. Mas se esse método não traz muitos frutos hoje em dia, apesar de que deve trazer para eles, porque eles têm igrejas muito grandes e que são muito cheias. Talvez, claro, não neste momento de pandemia, mas se eles conseguem bastante membros nas igrejas deles, é possível que esse trabalho sim tenha uma possibilidade de colher bons frutos. Eles conseguem convencer muitas pessoas, apesar de que evidentemente a grande maioria tem essa ojeriza quando encontram com essas pessoas batendo nas portas das casas delas. Mas como nós vimos a possibilidade, por exemplo, de estar constantemente em praças e ali oferecendo a possibilidade das pessoas conhecerem o Evangelho, talvez a partir deste momento encontre-se pessoas que de fato se interessem em querer saber mais, em querer estudar mais. Então, a partir dessas primeiras conversas que podem surgir nessas praças, aí sim possa começar um estudo feito de casa em casa, com o intuito de levar um material mais profundo, para que as pessoas de fato possam conhecer um pouco mais do Evangelho, conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus, conhecer um pouco mais sobre si mesmas, para se entenderem como pecadoras e como merecedoras da ira e do inferno, e a partir daí buscarem de fato o caminho da salvação e do arrependimento principalmente, né? Então temos que ter sim essa preocupação, a igreja precisa ter essa preocupação, de novo, de se reunir com o propósito de buscar estratégias para conseguir levar o Evangelho em todas essas situações e para conseguir oferecer esse estudo bíblico, que seja um estudo que seja feito de casa em casa, com essa preocupação de levar o Evangelho, e um Evangelho de qualidade, ao maior número de pessoas possível. E um próximo e último passo nesse quesito, nesse ponto do estudo que nós estamos vendo aqui, que é de fato levar o Evangelho a todos os lugares. Nós não podemos escolher o que é que nós vamos obedecer na palavra de Deus. Nós temos que ter essa preocupação de olhar tudo o que a palavra de Deus nos orienta e pensarmos de que forma nós podemos nos esforçar para que, ainda que mais em uma questão e menos em outra, mas a igreja precisa estar preocupada em obedecer a todas essas quantidades de ordens que nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo dando para a sua igreja, para a igreja que Ele instituiu, para esta igreja que traz o reino para a nossa realidade presente. E temos que ter a preocupação de obedecer a tudo isso. Então nós vemos aqui, por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 30, onde nos diz que no passado
Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Para que as pessoas, em qualquer lugar que ela esteja, ela possa entender que precisa se arrepender, ela precisa saber do que é e por que ela tem que se arrepender. E como que ela vai saber dessas coisas se não houver quem pregue o Evangelho para ela? Então, a igreja precisa ter essa preocupação de levar o Evangelho a todos os lugares, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ouvir, de crerem e de se arrependerem. E, como eu disse em outros momentos desse estudo, nós podemos fazer parte de uma igreja pequena e sabermos que não temos condições, por exemplo, de sair evangelizando outros países. Claro que podemos entender essa dificuldade, mas se não temos como ter um foco muito grande nesta evangelização a grandes distâncias, temos que ter uma preocupação muito grande de evangelizarmos e cuidarmos ali, principalmente das regiões que estão próximas ao local onde a igreja tem um prédio, ao local onde as pessoas se reúnem, onde aquela igreja local se reúne. A igreja precisa fazer reuniões para discutir o que nós vamos fazer esse ano, de que forma nós vamos levar o Evangelho para essas pessoas, o que nós podemos fazer para tentar auxiliar a comunidade. E como nós podemos colaborar com igrejas em outros bairros, em outras localidades, para que a gente possa expandir cada vez mais a pregação do Evangelho. Como que nós podemos auxiliar outras igrejas que são maiores, que têm mais condição financeira, que têm mais a possibilidade de instruir pessoas que possam ir a outros países e pregar o Evangelho a outras nações, com esse intuito de obedecer, levar o Evangelho a todo lugar. A igreja precisa se reunir, precisa se preocupar com estas questões para poder atender a tudo aquilo que Deus quer que a sua igreja faça. Nós oramos constantemente a Deus para que a nossa igreja cresça, para que a nossa igreja se fortaleça. Agora, o Espírito Santo ele não vai fazer esse serviço para nós. O Espírito Santo ele capacita e ele direciona os nossos esforços para que a vontade de Deus possa ser cumprida. Então, se a igreja está se reunindo, está se organizando, está buscando maneiras, está pensando o que a gente vai fazer, bom, esse ano vamos fazer dessa forma, vamos procurar auxiliar desse jeito, é esse esforço que o Espírito Santo vai direcionar para que a vontade de Deus possa ser cumprida. Agora, se a igreja não produz nenhum tipo de esforço para atingir esses objetivos, não há o que ser direcionado. Não me entendam mal, é evidente que a oração ela é muito importante, extremamente importante, é imprescindível que a igreja ore pelo seu crescimento espiritual, pelo seu crescimento do número de membros, mas a igreja não vai crescer ou não vai se fortalecer apenas com uma oração que não traz junto uma ação, não traz junto um esforço. Como nós aprendemos lá em 1 João 3,18, que não temos que amar não apenas em palavras, mas em ação e em verdade. Nós temos que nos inspirar no exemplo de Jesus, que de certa forma foi um enviado por Deus para trazer o Evangelho para as pessoas, para o mundo. E ele não passou os 3 anos aproximados do seu ministério aqui na Terra apenas pregando as boas novas, apenas falando do reino de Deus. As pessoas não procuravam Jesus apenas para ouvir o que ele tinha para falar, mas ele deixava as pessoas interessadas em estar perto dele, em estar próximo a ele, mediante os muitos milagres que ele fazia,
as muitas curas, as muitas situações inusitadas. Tudo isso tinha o objetivo tanto de mostrar para as pessoas, né, para os judeus, que Jesus era o Messias, que estava cumprindo com as promessas, com as profecias que foram feitas com relação ao Messias, mas também tinha a intenção de atender às necessidades básicas daquelas pessoas. As pessoas procuravam Jesus buscando uma ajuda para os problemas que elas estavam vivendo naquele momento. E Jesus ajudou todos que buscaram a presença dele, a ajuda dele. Então, quando Jesus agia dessa forma, quando ele agia dessa maneira, as pessoas sentiam vontade de estar próximas a ele e ouviam todos os ensinamentos que ele dava. Porque ele ensinava com palavras de poder, mas ele ensinava através das suas atitudes, das suas ações e através do cuidado que ele tinha com as pessoas. O que é que nós fazemos para que as pessoas tenham vontade de estar próximas a nós, para que elas tenham a oportunidade de ouvir as maravilhas que estão contidas no Evangelho? O que é que nós fazemos para que as pessoas se sintam seguras e amadas, para confiarem em nós e para ouvir aquilo que a gente tem para dizer para elas? A igreja precisa desempenhar um papel de relevância na região em que ela se localiza. Ela precisa ser uma referência, ela precisa ser um lugar que toda a vizinhança, que os lugares próximos ali conheçam. As pessoas precisam saber que ali elas podem se sentir seguras, podem encontrar amor, respeito, sentir-se importantes e encontrar ajuda nos momentos de maior necessidade, de maior angústia que elas possam estar sentindo. Eu preciso fazer uma ressalva, porque isso não deve ser confundido com aquilo que hoje se conhece como missão integral, que é você praticamente transforma a igreja em uma ONG, um lugar apenas de assistência para a comunidade, e aí acaba se prestando diversos tipos de assistência, mas o evangelho fica em segundo, em terceiro, em quarto plano. Então a ideia não é uma missão integral no sentido de transformar a igreja em apenas um hospital, vamos colocar dessa forma. Mas a igreja não pode estar completamente alheia às necessidades da região em que ela se encontra. Não é o objetivo principal da igreja fazer aquilo que talvez os governantes devessem fazer. Então a igreja não tem que ocupar este papel, não tem que estar preocupada apenas em auxiliar a comunidade, pensando em educação, saúde ou algumas outras coisas nesse sentido. Não é o principal objetivo, que é o que a missão integral acaba fazendo. O principal objetivo da igreja é salvar almas. Não, claro, não é a igreja que salva, mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Mas é oferecer essa presença de Deus na vida das pessoas, para que aí sim elas tenham a possibilidade de serem salvas. Então, se a igreja não deve se transformar em apenas um lugar que cuida das pessoas de forma social, da mesma forma ela também não pode ignorar completamente essa preocupação. Então, a igreja precisa sim ajudar de alguma forma. As pessoas precisam sim saber que elas podem tentar encontrar algum tipo de ajuda na igreja. Porque tem pessoas morrendo de fome às vezes, tem pessoas que acabam talvez cometendo algum crime porque não tem aonde encontrar nenhum tipo de ajuda. Então, ainda que a igreja não possa ajudar todas as pessoas de todas as formas e em todo o tempo, ela precisa oferecer uma opção para que as pessoas possam pelo menos tentar encontrar ajuda ali. A igreja precisa ser relevante. Pessoas que estavam desesperadas, quando sabiam que Jesus estava próximo, elas iam até ele. Então, algum tipo de serviço a igreja pode oferecer para que as pessoas se sintam cuidadas, se sintam seguras
que saibam que podem recorrer àquele lugar em um momento de grande desespero, de grande aflição. Então, eu realmente acredito que nós não podemos fechar os olhos para a comunidade e para auxílios sociais que a igreja pode se reunir e pode encontrar formas para, como eu disse, cada ano buscando uma maneira, cada ano se organizando e pensando de que forma ajudar. Poxa, ano passado a gente ajudou a comunidade dessa forma, se esse ano a gente se organizasse para tentar oferecer esse tipo de serviço. Eu realmente acredito que Deus quer que a igreja tenha essa preocupação. E a igreja não pode se reunir apenas com o intuito de fazer cultos e não pode se reunir apenas com o intuito de se divertir. A igreja precisa se reunir com o objetivo de trabalhar e de encontrar maneiras de oferecer esse trabalho para pregar o Evangelho, para auxiliar as pessoas, para que o amor, o cuidado, o carinho e principalmente a salvação de Deus possa ser oferecida para as pessoas. Porque os descrentes, eles não querem ir a um lugar para cultuar a Deus ou para ouvir pregações sobre a palavra de Deus. Eles não têm o menor interesse nisso. Você acha que um descrente vai deixar de ir num campo de futebol para ir para uma igreja? Para eles isso não faz o menor sentido. Então, por isso, se nós convidarmos as pessoas somente para que elas venham participar de cultos na nossa igreja, dificilmente vai obter algum êxito nessa tarefa de evangelização e de crescimento tanto espiritual como em número de membros para a igreja. Então, o crescimento e fortalecimento da igreja é algo saudável. Nós devemos pensar, nós devemos orar constantemente a Deus para que Ele nos auxilie, mas apenas a oração sem um esforço conjunto de toda a igreja não vai produzir objetivo nenhum. Então Deus ele direciona os nossos esforços, mas se não estamos nos esforçando, não há nada que o Espírito Santo possa direcionar. Então esse é o objetivo da igreja. Sim, um lugar onde nós nos refugiamos do mundo, é um lugar para sermos santos, para sermos separados do mundo, é um lugar para nós ouvirmos a palavra de Deus, para nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus, para que a gente possa ser constantemente revigorados pelo Espírito de Deus, para que a gente possa, aí sim, encararmos de frente essa batalha. Uma batalha que já foi iniciada, já foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas que hoje Ele nos chama e nos convoca para darmos continuidade a esse ministério, de cuidarmos, de pregarmos, de evangelizarmos, através da sua igreja, né, que somos nós. Então, nós somos o povo que Deus usa para levar o Evangelho, nós somos o povo que Deus usa para que as pessoas possam conhecer do seu amor, para que as pessoas possam conhecer de como Deus é cuidadoso. Nós que fazemos parte da família de Deus sabemos como Deus cuida de nós ali, com todo cuidado, nos carrega como algo muito precioso para Ele. Nós conseguimos ter essa visão e precisamos fazer com que as pessoas que não são cristãs ainda, que não fazem parte da família de Deus, possam perceber isso, possam perceber através de nós esse cuidado, esse carinho e esse amor. E eu realmente espero que nós, como igreja, possamos ter essa preocupação de começarmos a nos reunir com o propósito de querer trabalhar, de pensar em maneiras para trabalhar. A igreja, como um todo, buscando, se esforçando, se empenhando para discutir maneiras de pregar o Evangelho, para discutir maneiras de cuidar dos pobres, dos necessitados, dos carentes. A igreja precisa oferecer esse serviço. E não é fácil, não é simples, não é sem esforço, muito pelo contrário, é com muito esforço. E eu tenho certeza que a partir desses esforços muitos tombos viriam, porque o mundo jaz no maligno,
O que o maligno quer é que justamente que a gente fique quieto ali e faça da igreja apenas um clube, onde os membros vão lá, cantam louvores, adoram a Deus, depois se reúnem para se divertir, para comer, para dar risada, e só. Não seja relevante para as pessoas que estão em volta. Então, quem se alegra com esse tipo de situação é muito mais o inimigo do que Deus. Então nós precisamos sim nos empenharmos com grande esforço para pensarmos em maneira de diversificarmos os trabalhos da igreja, para que a gente possa entrar neste mundo que jaz no maligno. E podem ter certeza que não é um trabalho fácil, mas também tenho certeza que é o que Deus espera. Porque, como eu disse, que o próprio Jesus foi um enviado de Deus para trazer o Evangelho. E eu pergunto a vocês, quantas dificuldades Cristo teve que enfrentar para poder colocar em prática esse Evangelho? E se foi tão doloroso para aquele que é o nosso Mestre, porque seria algo simples para nós, que nem temos o poder que ele tinha, mas temos acesso a todo esse poder através de oração, através de dedicação, de obediência, de entrega e de esforço. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos aproveitar esse momento de pandemia em que não podemos fazer tantas coisas, mas para pensar em nos organizarmos, para pensarmos realmente em buscarmos essa direção de Deus, para que possamos iniciar trabalhos que tenham a intenção e a motivação de levar o Evangelho e o amor e o carinho e o cuidado de Deus para todas as pessoas que estão à nossa volta, que sem dúvida também Deus tem essa preocupação de querer que essas pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Domingo que vem nós continuamos o nosso estudo, Deus assim permitindo. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos e fiquem com Deus.